Crescimento sobrenatural da igreja. 1 Coríntios capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso 1, para a gente entender o versículo. Diz assim: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportar. Nem agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem. Entendemos que já meditamos outra vez, que Paulo está falando que nós não somos homens naturais, mas nós somos novos homens, uma nova criação em Cristo. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crescestes. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. E cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus sois cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Que texto maravilhoso. Porque ele não está falando somente de crescimento espiritual, está falando de crescimento físico e numérico da igreja. E uma coisa dentro desse texto que o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração e que me deixava inquieto, é justamente o verso 6 que diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Mas o crescimento veio de Deus. O crescimento veio de Deus. Atos capítulo 2, de 42 a 47, verso 47 diz: e contavam com a simpatia de todo o povo, e o Senhor ia acrescentando dia após dia os que iam sendo salvos. Quem acrescentava? O Senhor. Fala pelo irmão, o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Mas se você for prestar atenção no verso 42, ele já começa falando: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aqui no verso 6 de 1 Coríntios capítulo 3 ele fala: eu plantei. Verso, na outra parte, Paulo fala: Apolo regou, mas Deus deu o crescimento veio de Deus. Aí eu comecei a entender, e esse versículo 6 é o resumo de todo o sermão. Ele diz que ele fez alguma coisa e Apolo fez outra, e Deus deu crescimento. Significa que eles fizeram aquilo que era de cooperação para com a obra. Amém. A partir do momento que eles fizeram aquilo que deveriam fazer de cooperação para com a obra, veio o crescimento. Fala o teu irmão, depois que fizermos aquilo que é de cooperação para a obra, virá o crescimento. Porque isso me deixou inquieto, porque eu estava orando e meditando em Deus. Eu quero que você preste bastante atenção, porque não são os projetos da igreja, não são os eventos, não são os planos, os cultos diferentes, as reuniões diferentes, as visões, não, mas é a ação cooperativa para que o corpo venha crescer. E está isso na palavra. Quando o corpo se ajunta cooperativamente para que alguma coisa aconteça, vem o crescimento, mas todos têm que estar corroborados, ou seja, ajuntados, trabalhados para que isso aconteça. Efésios capítulo 4. Mantém 1 Coríntios aberto. E vai comigo para Efésios capítulo 4. O crescimento acontece de forma sobrenatural. Existe uma diferença de crescimento para inchaço. Efésios 4. Por que inchaço? Inchaço significa que encheu de gente, mas não significa crescimento. Fala pelo crescimento tem a ver com um dia após outro.
Um passo de cada vez. Amém? O inchaço de repente encheu, mas não significa crescimento. Grande número não significa crescimento. Mas você vem falar comigo uma coisa que outras pessoas um tempo atrás estavam conversando com alguns irmãos, e você talvez pode perguntar e questionar com respeito a isso, mas quando você vê lá em Atos, 3.000 pessoas se converteram, 5.000 pessoas se converteram, 6.000 pessoas se converteram, você fala, mas como não? A diferença, ali é uma diferença muito grande para aquilo que nós vivenciamos hoje. O povo lá naquela região, o povo do Oriente, o povo judeu, o povo hebreu, eles vêm sendo ministrados na Torá desde a sua infância. A diferença é que quando chegou a graça, chegou Cristo, houve a revelação e entendimento de tudo aquilo que eles vinham sendo ministrados e vinham sendo tocados da parte de Deus. Quando Cristo chegou, é como se você tivesse lido o livro e de repente esperado o momento certo para chegar na conclusão. Quando você lê o final do livro, você entende toda a leitura do livro. Então, quando chegou Cristo, que é a conclusão, que é a revelação da parte de Deus, eles simplesmente, uau! Eles entenderam. Diferente de nós. Nós não lemos o livro, mas nós chegamos na conclusão do livro. E a conclusão do livro é a revelação da graça. Mas o que é a diferença disso para nós? Eles iam sendo fundamentados na verdade desde a sua infância. Só que não tinham a revelação, que é Cristo, que é a conclusão de tudo. Eu e você, a diferença dentro desse princípio é que aquilo que nós ouvimos da graça, nós ouvimos somente a conclusão do livro. A conclusão do livro, que é a graça, ele vai fazer comparativo, vai bater de frente com a nossa realidade de vida. Confronta o pecado. Fala para o teu irmão, final de livro significa foram felizes para sempre. Toda história é assim, não é? E foram felizes para sempre. Passou todo o enredo, situações, todo livro é assim. Era básica de um romance, era isso, né? Temos professores de literatura que vai construindo toda essa história. Quando chega no final, e foram felizes para sempre. Isso é graça. Nós chegamos na graça. E quando ouvimos isso, entra em contraponto a nossa realidade. E a gente fala, eu quero esse final feliz. Por isso nós nos entregamos a Cristo. E temos Ele como redentor da nossa vida. Mas é diferente para eles, porque eles já vinham lendo o livro e aguçados em querer saber a conclusão de tudo isso. Mas a conclusão não chegava. De repente veio a conclusão. Alguns entenderam e outros não entenderam, mas os que entenderam receberam. E foram felizes para sempre. Amém? Essa aqui é a diferença. Efésios capítulo 4, verso 16, olha o que o texto continua nos dizendo com respeito a isso. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento. Na versão King James vai falar crescimento, para a edificação de si mesmo em amor. Verso 7, vamos ler a partir do verso 7. Diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo o próprio dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo ao cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer que subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele
que é a cabeça, Cristo. Cresçamos em tudo. Cresçamos em tudo. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado. Fala para o irmão, ajustado, alicerçado, junto. Está com o Senhor perto de você aí? Com toda a licença, junta mais aí, aperta uma cebola assim, um abraço não, chega mais junto assim, ó. Junto, bem junto, ajustado. Amém? De quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta, ou de todo membro, dependendo da versão, segundo a justa cooperação de cada parte. Fala para o teu irmão, depende de mim e de você. Efetua o seu próprio aumento. Ou na versão King James e outras versões, crescimento. Está entendendo aí? A gente vai desenrolar ainda mais esse bolo. Presta atenção. Ele está falando que toda a cooperação juntos, alicerçados na verdade em amor, cooperando juntos, consolidados, alicerçados, efetuam o seu próprio crescimento. Então você entende que ao mesmo tempo o corpo auxilia para o seu próprio crescimento e desenvolvimento, quanto também para o seu não crescimento. Fala, para que o corpo cresça, é necessário que ele trabalhe para isso. Fala, se o corpo não cresce, significa que ele não está trabalhando para isso. Amém? Mantenha aí esse texto. O que ele está dizendo? Cada membro do corpo auxilia para o crescimento. E é interessante quando se fala essa expressão auxílio, auxilia, coopera para o seu próprio crescimento. Auxílio do grego significa literalmente fornecer, suprir. Vai de novo comigo no texto. De que todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta, ou de todo membro. Cada um de nós aqui, auxiliando, significa fornecendo, suprindo. Fornecendo, suprindo. Segundo a justa cooperação de cada parte, ou seja, de acordo com cada que compete a cada parte, efetua o seu próprio crescimento. Aí você me pergunta, mas o que seria talvez esse auxílio? O que significa então esse fornecer? Fornecer, suprir de quê? Talentos, dons, recursos financeiros, de tudo que você possa cooperar, segundo não sua imposição, mas segundo aquilo que você decide e pode fazer, tanto de recursos físicos quanto espirituais, para que haja um crescimento. Então você entende também quando se fala de crescimento espiritual, ou seja, de auxílio espiritual, significa que os dons de Deus que se manifestam através da sua vida fazem parte para o auxílio de manutenção e crescimento do corpo. E você tem que cooperar com isso. Significa que quando o Espírito Santo de Deus fala em algo com você para que você venha fazer e você não faz, você não está cooperando para o crescimento do corpo. Fala para o irmão, aquele que o Espírito te fala. Obedeça! Obedeça! Não fala assim, como se estivesse falando porque está repetindo, não. Fala com voz de Deus para ele, fala. Obedeça! Obedeça! Tem um propósito. Então te traz mais base, entendimento ainda da responsabilidade e do propósito ainda de vivermos uma vida cheia do Espírito Santo. É necessário andarmos no Espírito Santo, sermos cheios do Espírito Santo, capacitados de poder. Amém?
Então nós estamos entendendo e vendo aqui na palavra que o crescimento não é resultado de programações. Programações podem atrair pessoas e gerar inchaço. Vai perpetuar o fulano de tal, vai gerar inchaço. E pessoas alicerçadas com essa ideia podem vir para lá, mas não estão crescendo porque não estão vinculadas ao corpo. Amém? Para ter um crescimento real, é necessário que estejam vinculados ao corpo. Para que estejam sentindo o que o corpo sente. Os que podem vir não fazem parte do corpo, não sentem o que o corpo sente. Porque não estão ligados ao corpo. Só estão aqui. E não auxiliam em nada. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque isso traz de base para o nosso entendimento, o entendimento, talvez, melhor dizendo, do que Deus fez através de Jesus somente com 12 homens. Somente com 12 homens. Hoje nós estamos aqui. Ele não precisou de uma multidão, ele precisou de 12 homens apenas que estavam alicerçados. Durante 3 anos sendo ministrados, ajustados e cooperando eles para que o corpo e para que aquilo se manifestasse e operasse segundo a vontade e querer de Deus. Ele falava para os 12 e aqueles que estavam juntos ouviam. Você vê uma base de entendimento com respeito a isso? Quando Jesus estava nos seus últimos dias falando com seus discípulos, a palavra fala que havia mais de 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Mas quando ele falou para se reunir num lugar onde havia o cumprimento da promessa do descida do Espírito Santo, somente 120 pessoas se reuniram. E aí? Então, um grande número de pessoas não significa nada. Fala que um grande número de pessoas não significa crescimento. Pode ser inchaço. Por que pode ser inchaço? Quando se fala de inchaço, irmão, da mesma forma que incha, desincha. Murcha. Né? Você vai ver, se por acaso vê uma criança que nasceu ali, acabou de nascer, de repente, uau! Tá grandão, eu inchou. Alguma coisa errada. Porque se enche rápido demais, tem alguma coisa errada. Agora o corpo vai crescendo gradativamente, se ajustando, se amoldando. O crescimento não é fácil, para o crescimento não é fácil. Tem que haver cooperação. O crescimento. Amém? Paulo fala sobre isso, e você vê Paulo falando isso lá em 1 Coríntios capítulo 12, se eu não me engano, ele trazendo sobre essas questões do crescimento do corpo. E ele fala da importância com respeito a isso, quando se fala assim, olha, por acaso o seu olho fala assim, olha, eu não quero mais saber de olhar, então não esquece. Cada parte do corpo ela é importante e é necessária para o crescimento e desenvolvimento do corpo no todo. Ou seja, cada parte do membro, cada junta é necessária para o crescimento e desenvolvimento do corpo. Ele não pode crescer numa parte e não crescer na outra. Já imaginou se seus braços crescessem mais que suas pernas? Hã? Já imaginou? Tem que chamar de olho no campo. Mas não. Eles crescem cooperativamente, cada um segundo a sua parte, segundo aquilo que é necessário acontecer. Filipenses capítulo 1, vamos falar um pouco mais sobre este auxílio, sobre essa cooperação. Filipenses capítulo 1, a partir do 11º. Verso 3, diz assim, Filipenses 1:3: Dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo
que eu assim pense de todos vós, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça. Está falando de auxílio, suprimento. Eles forneciam, supriam para que o ministério e a obra e o corpo crescessem. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na eterna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e seres sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Ou seja, para que vocês vivam uma vida de forma irrepreensível em Cristo Jesus até o dia da sua vida. Cheios do fruto de justiça, verso 11, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Ou seja, até naquilo que eu me ausento de viver ou de fazer para com a obra, tem um objetivo de crescimento do Evangelho. Significa que Paulo estava dizendo, eu estou fornecendo a minha própria vida no que vem acontecer ou de deixar de acontecer. É isso que eu posso fornecer para o Evangelho. Em outras palavras, a minha própria vida. Exemplo disso quando você vê lá em Atos capítulo 21, quando chegam diante dele e falam assim, olha que Paulo não volta para Jerusalém não, olha o que vai acontecer, do que o profeta está falando, do que vai acontecer se você for para lá. Irmãos, não me façam sofrer do coração, porque estou pronto até se necessário morrer por causa de Cristo. Perdeu a sua própria vida por cooperação do Evangelho, seja de recursos do que ele possuía, até a sua própria vida. Pergunta para você mesmo, não para o seu irmão. Eu sou capaz de entregar a minha própria vida pela causa de Cristo. Pela causa de Cristo. Não estou falando de levantar-se novos mártires e novos cristos aqui, não. Mas fazer de tudo para que o Evangelho continue sendo o Evangelho. Não uma ideologia. Não uma placa. O Evangelho. Já parou de pensar nisso? Amém? Você não está aqui, irmãos? Amém. Verso 13. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Ou seja, quando ele estava preso e sempre colocava um guarda junto com ele, todos os guardas pretores, ou seja, são aqueles que eram responsáveis de ser os carcereiros e de estar guardando um detento, no caso Paulo, todos eles sabiam das cadeias de Paulo. Significa que todos eles sabiam do Evangelho através de Paulo. Hoje eu te guardo, Paulo. Perfeito. Vamos conversar. Não quero conversar, tudo bem, eu vou falar você para mim. Ele eu falando e eles entendendo e recebendo da graça de Deus. Ou seja, até pelo fato de estar em cadeias, eles se alegravam porque estavam cooperando para o crescimento e desenvolvimento do Evangelho, para que o corpo crescesse. Verso 14. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus, porque estão estimulados por causa do que ele estava preso. Fazem mais ainda. Significa que o meu testemunho de vida tem que ser estímulo para você pregar o Evangelho e fazer com que o corpo cresça. Olhe para o teu irmão. O testemunho de vida do teu irmão tem que ser base para que você pregue mais ainda animado o Evangelho, para a cooperação, para que o corpo cresça. Por isso nós falamos aqui na frente, quando o irmão vai dar o testemunho daquilo que Deus fez, eu pego na vida dele. A gente não fala amém, recebo. A gente fala o quê? Eu recebo. Glória a Deus. Nós nos alegramos com você. Então, se aconteceu com você, pode acontecer comigo também. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Então eu creio nisso. Eu vou
continuar crendo. Amém. Eu vou continuar glorificando o Senhor, porque o seu testemunho de vida me anima. O que aconteceu na sua vida me anima, então eu vou continuar nesse mesmo empenho. Eu vou continuar nessa mesma alegria. É esse o caminho. Não é olhar para o seu irmão e falar, ih, acha coisas. Ih, tem coisa errada ali. Ih, tá tendo isso, mas tá acontecendo isso aqui, ó. Tá isso e aquilo. Ele fala, irmão, isso não é igreja. Não, isso é igreja sim, irmão. A gente está estudando domingo pela manhã, o que é igreja, lembra disso? A gente ainda está só na introdução, já está rendendo na aula, está sendo denso. Tá? Mas isso não é igreja. Lembra de Efésios capítulo 4, verso 16? Juntos. Para que o corpo crescesse. Para que eles crescessem. Se nós não estamos crescendo, significa que aquilo que nós estamos fazendo não é estarmos juntos, é estarmos separados, ainda que sejamos de corpos juntos uns com os outros. Temos que fazer alguma coisa com isso. Amém? Amém. Verso 14. A maioria dos irmãos estimulados no Senhor, por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros o fazem de boa vontade. Aleluia. Esses por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, que pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. O que ele quer dizer com isso? Significa que aquilo que a gente esteja vendo, aquilo que as pessoas estão fazendo de certo ou de errado, não nos cabe a nós julgar. Mas o que importa é que Cristo está sendo pregado. E uma hora ou outra, se a pessoa recebeu a verdade naquilo que está ouvindo, seja através de motivos errados ou de erros, presta atenção no que eu estou dizendo. Se ela realmente quer essa verdade, ela vai buscar conhecer. E vai se desvincular de verdades enganosas para se render inteiramente à verdade de Deus. Amém? É isso. Lembra que Jesus ainda falou uma vez? Olha, então, fulano de tal, aquele pessoal ali está lá expulsando um demônio até o nome. Lembra o que ele falou? O que Jesus falou, irmão? Quem não é? Hã? Oi? Quem é por nós não é? Quem é contra nós. Não deixa eles. A verdade está sendo anunciada. Significa que nós, em outras palavras, aqui está nos chamando a atenção. Nós temos que nos preocupar com aquilo que nós devemos fazer. Fala que nós devemos saber aquilo que devemos fazer. Amém? Deixe os outros. Mas de qualquer forma, Cristo está sendo pregado. Glória a Deus. Amém? Vamos nos preocupar e dar atenção àquilo que nós devemos fazer, para que aconteça bem, para que saia bem. Amém? Para que as coisas fluam. Se nós estamos dando atenção para os outros, se nós não estamos dando atenção àquilo que nós devemos fazer, e aquilo que nós devemos fazer está correndo risco de se perder. Vamos dar atenção ao que nós devemos fazer, e não para os outros, deixa eles. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada sereis envergonhados, antes com toda ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Se nós estamos entendendo o que nós estamos fazendo e nós estamos trabalhando nessa cooperação, significa que em Cristo em nada nós seremos envergonhados. Ele será engrandecido através das nossas vidas. Então, mais uma vez, está enfatizando o fato de nós darmos atenção àquilo que nós devemos fazer. Olha o que ele diz no verso 19. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela vossa provisão do Espírito de Jesus, Cristo me redundará em libertação.
Olha só, provisão, vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus, ou cooperação do Espírito Santo. Significa que eu posso prover dom espiritual, à medida que dou liberdade pelo Espírito Santo. Seja em palavras, seja por meio de atitudes, ou por meio da oração. Você está entendendo, meu irmão? Porque Deus vai usar quem como canal? Está com dúvida? Fala! A igreja quem? Nós quem? Eu! Está com medo de falar, crente? Então fala, eu! Você pode cooperar nisso. Amém. Então tem que haver manifestação do Espírito Santo. Amém. Pergunto para você, como é que eles foram cheios do Espírito Santo? Vendo fantástico. Vendo a novela. Vendo no UFC. Fofocando. Falando mal do irmão. Vendo a última da Dilma. Nós não temos meta. Nós vamos estabelecer uma meta aberta. E quando chegar lá, nós vamos estabelecer outra meta. É isso? Para que a meta seja atingida. É isso? Eles estavam fazendo o quê? Eles estavam orando. Eles estavam liberando tom espiritual. Eles estavam orando. Eles estavam juntos orando, buscando. Quando veio a manifestação do Espírito Santo. Você quer entender mais isso? Vai comigo para Atos capítulo 4. Falei para você dando exemplo sobre liberar recursos naturais. E o Paulo fala sobre isso, acerca da igreja de Filipe. Que liberaram dos seus recursos, liberaram dos seus dons, liberaram da sua vida para a cooperação. E no final, no verso 19, ele fala da liberação do Espírito Santo. Da liberação do dom de Deus. Atos capítulo 4. Pergunto para você, como é que começaram os novos na fé? Os novos na fé em Cristo, como é que eles começaram? Atos capítulo 1, capítulo 2, quando a igreja começou. Como é que eles começaram? Sendo cheios do Espírito Santo. Eles eram novos na fé em Cristo. A igreja começou até agora. Eles começaram sendo cheios do Espírito Santo. Já haviam recebido a palavra, se reuniram em oração com base daquilo que ouviram e foram cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 4. Na versão que medimos de Atos, de Filipenses capítulo 1, verso 19, que a gente falou lá da provisão do Espírito de Jesus. Se eu não me engano, a versão que medimos vai falar socorro do Espírito Santo. Atos capítulo 4, verso 16. Atos 4, 16. Diz assim: dizendo, que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesta a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Está falando de quem? Está falando de quem? De Pedro e João, que estavam pregando onde? Só se deu um pouquinho antes, irmãos. Eles estavam pregando a verdade de Deus. De repente vieram contra eles, vieram impor sobre eles, vieram contra eles, mas eles estavam ali pregando, e sinais de Deus se manifestando através da vida deles. Verso 23: uma vez soltos, houve a manifestação, o anjo do Senhor abriu as cadeias, eles foram soltos. Uma vez soltos, procuraram os... Verso 23. Procuraram os irmãos. Quem? Irmãos, você está lendo a Bíblia comigo? Verso 23 de Atos capítulo 4. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Procuraram os sacerdotes anciãos, procuraram dependência? Não, procuraram os irmãos. Eles se voltaram para a
igreja. Amém? Ouvindo isso, o que eles falaram? Bora lá brigar com eles. É isso? Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se juntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as tuas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Só para saber se ainda está aqui. Palavra. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do teu servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar aonde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Mas o que eles estavam fazendo no verso 24? Ouvindo isso, o que eles fizeram? Unânimes. Eles se ajuntaram. E liberaram o quê? Dons espirituais. O que eles começaram a fazer? Começaram a orar, começaram a declarar, começaram juntos a clamar ao Senhor. Enquanto eles estavam orando, o que aconteceu? Tremeu o lugar aonde eles estavam reunidos. E aconteceu o que mais? Foram cheios do Espírito Santo. Amém? E o que aconteceu com eles ainda mais? Aconteceu adversidades e problemáticas da vida. Eles não correram para os sacerdotes e anciões. Eles se ajuntaram como igreja, unânimes, começaram a orar. Tremeu o lugar onde estavam reunidos. Foram cheios do Espírito Santo. O que eles começaram a fazer depois? Foram anunciar com intrepidez a palavra. Amém? Olha o que diz aqui o verso 32. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Eles tinham um único coração e um único sentimento, uma única alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Você rabiscou isso na sua Bíblia? Se não rabiscou, então leia junto comigo. Se você rabiscou, vai recitar isso junto comigo. E vai escrever por cima de volta. Diz assim: e ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum ou compartilhado. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se contribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Eles estavam fazendo alguma coisa. Por isso o Espírito Santo mexeu muito comigo e me martelou a cabeça. Quando você vai voltar comigo lá para 1 Coríntios capítulo 3. Quando eu vejo 1 Coríntios capítulo 3, verso 6, ele fala: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Isso mexe comigo.
Porque em todos os textos que nós estamos lendo aqui agora, ele está falando de crescimento, desenvolvimento, aumento, expansão da igreja. Amém. Tanto no sentido espiritualmente falando, quanto de recursos naturais, quanto da sua própria vida. E houve assim um crescimento da igreja, pela cooperação dos santos. A igreja crescia assim. Por isso mexe comigo quando eu leio: eu plantei, Apolo regou. Significa que cada um tem que fazer a sua parte. Mas o crescimento veio de Deus. Aí cabe para nós, entendendo o que nós estamos meditando e dos textos que nós acabamos de ler, e do que nós estamos meditando nessa manhã, cabe para nós perguntarmos para nós mesmos: eu estou plantando alguma coisa? Eu estou regando alguma coisa? E é interessante que está falando de um fazer cooperação com o outro, porque um plantou e o outro veio regar aquilo que foi. Olha para o seu irmão. O que você está cooperando para comer? Oh, Espírito Santo, obrigado, Pai, porque estamos entendendo a verdade nessa manhã. Oh, Pai, obrigado porque cabeças estão caindo nessa manhã. Obrigado porque está havendo entendimento da verdade. Perdeu o diabo nessa manhã. Porque vidas estão entendendo a verdade e se farão mais ainda cooperantes para que a obra cresça. Aleluia. Quando você olha para as coisas da sua vida, quando você olha para aquilo que você está vivenciando e como você está vivenciando, você por acaso vai recorrer à Bíblia? O que ela fala sobre isso? Você recorre à palavra de Deus, aquilo que você está vivenciando. Quando você lê e entra em contraponto àquilo que você está lendo, você crê naquilo que você leu? Hein? Hã? Ar-condicionado. O profeta João Magno não passa ligou para você, só que ele não te conhece. E aí, irmãos? Porque se nós não fizermos isso, não haverá crescimento do corpo. Fala para o irmão: tudo tem um começo. Todos nós começamos pequenos, irmãos. Todos nós começamos pequenos. Todos passamos por adversidades e dificuldades no nosso crescimento e desenvolvimento. Ainda mais no início. Você quer um exemplo disso? A criança fica tranquila no berço, feliz da vida, porque ela sabe que vai vir um alimento. Então ela não precisa chorar, porque ela sabe que vai vir um alimento. Ela já sabe que um pouco antes de tomar banho é hora dela fazer as suas necessidades, porque vai tomar banho e já vai ser limpo. Então ela já sabe disso. Não é isso? A criança já sabe a hora dela deitar, e isso faz parte do seu desenvolvimento. Ela sabe o que é manhã e ela sabe o que é noite. A criança já sabe de tudo isso. Então não existe dificuldade, é só que as coisas vão vindo. As coisas vão vindo e ela vai usufruindo disso. É isso? Não. Ela chora porque é gordura, ela chora porque quer comer, ela chora porque já não quer comer mais. Ela chora porque fez cocô, ela chora porque não fez. Ela chora porque quer tomar banho, ela chora porque não quer tomar banho. Ela chora porque quer dormir, ela chora porque não quer dormir, ainda que seja bem no sono. O Ezequiel, quando era menor, era muito engraçado. Hoje ele vai para dormir. Mas antes ele, quando ele estava com quando ele era menor. Porque não queria dormir de jeito, ele ficava brigando com o sono. A criança entende tudo isso. A criança entende, por exemplo, igual ainda hoje, ele está andando, fazendo alguma coisa, ele bateu em um lugar, ele manda a gente brigar, por exemplo, ele bateu a cabeça na parede, foi ela, briga com ela. A gente tem que ir lá brigar com a parede não bata mais, não sei o que, mano. A criança entende tudo isso, amém? Não. Então existem dificuldades no início do crescimento. Ninguém começa grande, todo mundo começa pequeno. Mas as situações que vão acontecendo do seu organismo como indivíduo vão provendo o seu crescimento.
Então, quando nós provemos o nosso filho de muitos cuidados, de muita atenção, nós estamos trazendo dificuldade para o seu desenvolvimento e crescimento. Então, você tem que bater a cabeça mesmo para entender que não pode bater mais a cabeça dele. Isso faz parte. Isso é natural. Vai cair. Se vai cair outra vez, vai estar aprendendo a andar, então vai cair. Ou você vai colocar na perna do menino, para o menino cair no cheio de saco bolha. Não. Vai ter cabeça mesmo, irmão. Faz parte. Vai nascer um galinha ali, não é o primeiro lugar, depois vai sair depois tudo isso. Amém? Não vai chorar, mas isso tudo faz parte do crescimento, do desenvolvimento, dos desafios que nós encontramos na sua vida. Mas o seu corpo coopera para isso. É a mesma coisa do que Paulo fala sobre o ajuntamento dos irmãos daquilo que nós fazemos. Nós vamos encontrar dificuldades, mas em vez de nós nos espalharmos, nós temos que nos ajuntar como igreja local, como corpo local, como unidade local do corpo de Cristo, para que a igreja avance. Se nós estamos crescendo como parte do corpo, nós não estamos crescendo como o corpo, mas como membro do corpo de Cristo espalhado na terra, cooperando para que a obra de Deus avance. Amém? Amém. Mas nós temos que fazer uns cooperantes para isso. Amém? Por que eu falo isso com você, irmão? Porque eu estou pregando para 5.000 há muito tempo. Aleluia. Eu prego para 5.000 há muito tempo. Eu quero passar a pregar para 10.000. Amém. 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 Você coopera comigo para isso? Amém. Nossa, a gente não chegou irmão, eu olho pelos olhos da minha fé. Amém. Um dia desse eu estava conversando com o pastor Maria, a gente falando, pensando nas coisas da igreja, a gente lembrando de outras pessoas, de outros ministérios que nós já tocamos. Eu falo assim, irmão, meu bem, a gente está sendo cooperantes para o reino em outros lugares também. Seja no local, no Rio de Janeiro, ali na Praça Seca, mas de outras igrejas que nós já tocamos e abençoamos também. Mas eu creio que Deus tem algo para nós aqui. Amém. Amém. Eu creio que Deus tem algo para a igreja na Praça Seca, que se reúne na Rua Baronesa 681. Aleluia. Eu creio. Assim como eu creio que Deus tinha algo lá dentro de um boteco fechado, num lugar todo destruído, na Rua Azusa, aonde um servo de um auxílio, um cocheiro de um pastor, entrou ali depois de um tempo de ser cheio do Espírito Santo e começou a pregar naquele lugar, e houve um grande avivamento naquela região. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Então eu entendo que existe algo de propósito de Deus dentro disso. Então você não vai se envolver com discipulados, você não vai se envolver com a célula, você não vai vir para o culto, porque é uma imposição e uma ordenança dentro do projeto da igreja. Mas porque você entende que você tem que liberar os seus dons, você tem que liberar a sua vida para o desenvolvimento da igreja. Você entende que isso tudo faz parte, não um projeto. Fala para o irmão, não um projeto. Não é o discipulado, não são as células, não são os eventos, não são os cultos, mas a minha liberação. Amém? O meu envolvimento, a minha participação. Fala, eu tenho o que fornecer. Eu tenho o que suprir para o corpo. Amém? A igreja cresce, o corpo cresce, segundo aquilo que nós auxiliamos, seja de recursos naturais ou recursos espirituais, pela cooperação do Espírito Santo. Nós precisamos disso. Se você pegar Atos capítulo 1 até o final de Atos, você vai ver algo interessante. Todas as vezes eles se juntavam e oravam e eram cheios do Espírito Santo. Eles se juntavam e oravam e eram cheios do Espírito Santo. Você tem que entender mais uma coisa: quando acontece o mover e o operar do Espírito Santo dentro de nós, não é para a gente ficar felizinho, alegrinho, dar uns pulinhos, aleluia, e suar um pouco e emagrecer um pouco, não, irmãos. Ele está operando e colocando coisas em nós. Nós estamos sendo ministrados e tocados com coisas do Espírito Santo, sendo gerados em coisas em Deus, sendo confirmados em coisas em Deus. Vocês lembram quando a profetisa Priscila veio aqui? Ela lançou muitas coisas sobre a minha vida e a vida dela. Na semana que ela esteve aqui, e na outra semana, muitas questões de adversidades veio contra as nossas vidas. Vou ser sincero, a ponto de nós queremos ver a Bíblia. Para!
Mas aquela palavra ficava atinando na minha cabeça. Quando eu senti, lembro que eu senti aquilo, o toque do Espírito Santo fluindo dentro de mim. E parecia que meu peito explodia. E eu vinha aquele negócio sentindo. E eu ficava lembrando daquilo, falando, Deus, eu creio naquela palavra. Eu creio naquilo. Uau, eu creio naquilo. Quando eu começava a confessar e a lembrar disso, o ânimo voltava. A alegria voltava. Eu começava de novo a partir do Espírito, a mover no Espírito. Oh, e a me alegrar de novo. Você tem que entender que quando você se volta para a palavra, a paz toma conta de você. Se você se volta para as tribulações, o medo e a angústia se voltam para você também. Então se volte para o Espírito. Se volte para a palavra. Ore pela sua liderança. Ore pela sua igreja. Ore pelos seus irmãos. Se faça participante do corpo. Se faça envolvido no corpo. Não tenha aquilo que é seu exclusivamente seu. Mas se alguém precisar de alguma coisa, se faça cooperante. Entre na sua casa. Eu falo isso literalmente. Entre na sua casa. Entre na sua conta bancária e fala, Deus, o que eu posso cooperar para o reino agora? Aleluia. Não é bem assim, carnal. Precisa crescer. Está entendendo que o provimento e a provisão vem daquilo que está nas suas mãos? A provisão vem de Deus. O maná que o povo estava no deserto caía era do céu. Não nascia da terra, caiu foi do céu. Você tem que entender, irmãos. Você acabou, se você leu esses textos comigo aqui agora e não está entendendo isso, meu irmão, eu estou preocupado com você. Estou preocupado com você. Porque se você leu isso, você entendeu isso, nós não pregamos um texto só, nós pregamos vários textos, porque a palavra aqui confirma a palavra, amém? Não é para nós, não soltamos palavras por palavras, nós lemos um texto e a palavra nos mostra isso. Não tinha algo como exclusivamente seu, eles davam para o auxílio da obra. Voltemos para Efésios. Se eu questiono demais, não estou disposto a crer. Irmãos, questionamentos vêm até na minha cabeça, irmãos. Você está entendendo o que eu falei com você? Demorei 4 meses para pregar o que eu estou pregando até agora. Entendendo. É isso. Entendi. Mas os questionamentos não podem vir para te repelir a palavra, mas para que você queira saber mais. Vieram os questionamentos, falou, Deus, eu não entendi, eu quero saber mais, me mostra. Ele me trazia outro texto. O Espírito Santo tocava no meu coração, e ele trazia outro texto, e ele me mostrando, eu quero entender mais. Quanto mais você pergunta, mais ele te mostra. Quanto mais você pergunta, mais ele te mostra. Você tem que entender que quando nós estamos pregando aqui agora, eu estou pregando aqui agora, está no embate do reino espiritual aqui agora, porque está confrontando a sua carne. E o diabo está tentando fazer barreira nos seus ouvidos, no seu coração, para que você não se renda à verdade. Mas se você se render à verdade, se você se render à verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uau! Eu sei que essa palavra funciona, irmãos. Eu sei que essa palavra funciona. Você quer um exemplo disso? O profeta João Mário, ele veio pregar domingo passado à noite aqui. E nós temos o costume de honrar os vasos de Deus, os homens de Deus e mulheres de Deus que vêm pregar nessa casa. E eu tinha para receber parte da minha prebenda nesse domingo, não recebi nada. Recebi uma coisa que a gente não achava ali, de linguiça e chocolate. Mas ele ficou até na hora assim, quando nós pegamos o que entrou e pegamos na mão dele, ele falou assim, que isso, irmão? Não. Ei, eu falei, esse que você pregou agora de manhã, eu tenho que soltar. De noite, eu tenho que soltar. Eu soltei na tua mão. Estou com o que Deus gerou através da sua vida. Esse negócio aqui, não posso ficar com isso aqui. Lembra, né? Meu Deus. Irmão,
Segunda-feira chegou provisão na minha casa. Aleluia! Terça-feira chegou provisão na minha casa. Quarta-feira chegou provisão na minha casa. Quinta-feira chegou provisão na minha casa. Sexta-feira chegou provisão na minha casa. Sábado chegou provisão na minha casa. E hoje ainda vai chegar provisão na minha casa. De forma que eu não tenho falta de nada. Não vai lá para minha casa e achar, tem uma coisa errada, não tem nada de errado, tem tudo de certo. Meu pai me proveu, eu queria falar sobre isso e a coisa acontece. Vou começar a sugerir algumas coisas na minha vida, isso para testemunho de vocês, quando já começar a acontecer, eu vou começar a chegar mais ainda. Se eu falar, não tem nada errado, copia a minha fé, irmãos. Copia mesmo. Essa causa que eu estou pregando para você agora, nessa manhã, em nome de Jesus. Os resultados virão! Glória a Deus. Você não lembra, mas eu lembro quando a gente começou. Eu lembro como estava o meu coração quando a gente começou. Eu olho para aqui hoje e falo, meu Deus. Meu Deus. Se o Senhor tem feito nas pequenas coisas, você imagina nas grandes. E quando as grandes vierem. Glória a Deus, porque atrás das minhas costas não tem rastro de imundícia. Mas tem vidas saradas pelo sangue do Cordeiro. Tem o Senhor sustentando através de santos espalhados nessa terra. Aleluia. Glória a Deus. Mas tremendo, Senhor. Atos capítulo, Efésios capítulo 4, verso 15. Nós vamos ler a partir do verso 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Tudo. Seguindo a verdade em amor. Amor. Não cobiça. Não necessidade. Não inveja. Em amor. Eu tenho o coração aberto para receber isso. Glória a Deus. Porque não é porque eu vou receber alguma coisa, mas porque é a verdade de Deus. Verdade. Vocês não vão embora, não? Para onde irei eu, Senhor? Se só tens as palavras de vida eterna. Seguir a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado. Empurra de novo teu irmão aí. Empurra teu irmão. Terceira lei de Newton, ação e reação. Se o corpo te empurra, ele te empurra de volta. Então empurra de novo, meu irmão. Espreme ele, irmão. Meu irmão, se saiu outra coisa diferente do espírito, meu irmão, diferente de óleo, é carne, meu irmão. A carne mata. Amém? Se você espreme, tem que sair óleo. Amém? Tem um pregador que eu acho muito engraçado das charges que ele coloca. Crente tem que ser igual pastel de rodoviária. Cheio de óleo e pouca carne. Pastel de rodoviária é assim, né? Pouca carne, cheio de óleo. Você tem que ser assim, igual pastel de rodoviária. Amém? Glória a Deus. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta. Significa que a cooperação também acontece para que você esteja ligado ao corpo. Amém? Olha mais uma vez. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Um se ajuntando ao outro. Da mesma forma, então, se estamos juntos pelo auxílio uns dos outros, também nós podemos nos repelir, ou seja, nos afastar pelo não auxílio, ou seja, pelo auxílio contrário, de uns para com os outros. Nós temos que nos ajudar para ficarmos juntos. Em cada parte de nós somos um corpo meio estranho. Por que um corpo meio estranho? Porque vai chegando membros novos e nós nos vamos ajuntando. Então vai chegando novos braços, novas pernas, novas cabeças. Cabeças não, uma cabeça muito só. Um bando de tronco, um bando de braço, um bando de perna, de dedo, junto com uma única cabeça. E nós vamos nos ajuntando. E se aquela parte do corpo está querendo sair, você puxa ela de volta. Amém? Amém. Você vai puxando ela de volta. Amém.
Não está mais aqui. É outra situação, mas está aqui ainda, está meio assim. Você tem que puxar para perto. Amém. Você tem que puxar para perto. E vamos nos ajuntando mais. Segundo a justa cooperação do auxílio de toda ajuda, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento ou aumento para a edificação de si mesmo em amor. Quando nós chegarmos numa certa situação, estatura de nosso crescimento, nós vamos olhar e falar, glória a Deus, pelo que nós estamos construindo juntos em amor, em cooperação à obra de Cristo. Nós não vamos olhar e vamos envanecer dizendo que nós não podemos fazer isso ainda hoje. E nos envanecer dizendo, olha que império nós crescemos, fizemos. Isso é Babel, Babel Deus derruba. Amém? Mas a igreja não. A igreja é corpo. Nós vamos olhar e vamos falar, glória a Deus, olha o que nós construímos juntos, por causa da manifestação de amor de Deus no nosso mundo. Amém? Amém. Essas coisas vão acontecendo. Seja liberando dos recursos naturais, seja liberando da sua própria vida, seja liberando dos dons e da manifestação do Espírito Santo através de você. Então, se o Espírito Santo fala com você, você tem que obedecer. Amém? Amém. Você tem que obedecer. Você está entendendo? Você tem que obedecer. Você tem que obedecer. Por que obedecer? Porque você está cooperando para que a obra cresça. Por que obedecer? Porque você está sendo instrumento para a edificação do corpo. Amém. Por que obedecer? Porque você está sendo um canal de manifestação de Deus sobre a vida de outras pessoas. Amém. Se eu não obedeço, estou me rendendo à carne. Estou obedecendo ao diabo e não a Deus. Coloque isso na tua cabeça. Amém? Amém. Vamos colocar.